Claudete Nascimento, sou artista visual, trabalho com arte contemporânea, com curadoria e crítica de arte. Trabalho também como professora de linguagens artísticas do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal do Amapá, Amazônia, norte do Brasil. Estamos gravando este tutorial, este primeiro tutorial para falar sobre curadoria em exposições de artes visuais. Para fazer um tutorial sobre curadoria em exposição de artes visuais, o primeiro ponto, a gente precisa definir o que vem ser curadoria. É importante a gente pegar a origem da palavra curadoria. Curadoria é uma palavra de origem latina, que quer dizer curator. Curator é aquele que cura, aquele que cuida, aquele que é responsável por alguma coisa. E para falar sobre curadoria, sobre o curador em exposições de artes visuais, é importante a gente pensar sobre o papel do curador e a importância da curadoria nas exposições de artes visuais. Bem, o curador como aquele que cura, aquele que administra, aquele que se responsabiliza, aquele que cuida de alguma coisa, e nesse caso vai ser em arte, ele vai cuidar dos acervos, vai cuidar das exposições, de todo o processo. A importância desse curador é porque para fazer uma exposição de artes visuais, existe todo um processo, todo um pensamento, toda uma organização. A exposição não é feita de qualquer jeito, ela tem fundamentos, ela tem uma história, a forma de se expor, de se realizar uma exposição. E a curadoria, ela teve um avanço muito grande, ela teve um boom da curadoria, começa com globalização. A partir daí, a curadoria não começou, se expandiu e hoje não se faz curadoria apenas de artes visuais, mas de outros segmentos da arte. É importante a gente pensar na importância dessa curadoria nas artes visuais, que ela começa ganha uma atividade de grande importância a partir da globalização em todo o mundo. O curador começou, ele veio para o centro das exposições, e não é mais aquela pessoa que faz trabalho de bastidores, mas para o centro das exposições. O curador é o mediador entre o artista, a exposição e o público. E a partir daí, a partir da globalização, começaram a surgir os curadores independentes também, não mais aqueles que são ligados apenas às instituições, mas aqueles curadores que fazem trabalhos independentes. A curadoria passou a ir também para as ruas, enquanto trabalho de ativismo. E hoje não se tem apenas curadoria de exposição dentro dos museus, galerias, espaços culturais, mas hoje tem um movimento de ativismo, um movimento artístico, político, cultural, se propondo a levar para o público, para as ruas, para as exposições da praça, a qualidade ou um pouco dessa qualidade de exposições que se tem historicamente nas galerias, nos museus e nos centros culturais. Como o curador, ele é um mediador e ele, a partir da globalização, como eu já coloquei, que ele passa a ser uma figura importante nas exposições, como mediador entre a arte, o artista e o público. Inclusive, o curador é aquele que está muito próximo dos artistas, tem um diálogo muito próximo com os artistas. Ele é a pessoa que assina o projeto de curadoria, assina as exposições. Existe uma assinatura, uma marca, uma identidade do curador em todas as exposições. Ele passou, inclusive, uma fala de muitos curadores, que o curador ele não é o artista. O artista são os autores das obras, mas ele também faz um trabalho sensível, tá? Ele também faz um trabalho poético, porque as exposições na contemporaneidade, elas ganharam um caráter poético também, tem a assinatura de curador, a identidade do curador. As exposições não são feitas de qualquer jeito, existe um projeto de exposição, existe um projeto de curadoria, que a gente chama de projeto de curadoria e expografia, hoje está se chamando projeto de curadoria e expografia. Um projeto de curadoria para exposição em artes visuais, ele
é feito com pesquisa, é importante selecionar, organizar, criar, montar, porque para se fazer uma exposição tem todos os processos, inclusive o processo de montagem, né? E montagem da exposição, e esse ofício de montar, selecionar, organizar, criar, pesquisar, é do curador e de sua equipe, porque o trabalho de curadoria não é um trabalho solitário, o curador trabalha com equipe, além de que o trabalho de curadoria é um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. E é um trabalho de equipe, um trabalho de conjunto. O curador ele trabalha com profissionais de outras áreas, como arquiteto, jornalista cultural, o design de exposições, historiadores, crítico de arte. O curador ele trabalha também como crítico de arte, historiadores, os pesquisadores. Esses profissionais, muitos deles são auxiliares de curadores que com o tempo passam já a assinar suas coleções, suas exposições, já passam a desenvolver trabalhos de curadoria. O curador é aquele que é responsável por toda a exposição é aquele que responde a qualquer problema. É um trabalho que envolve muita gente, muitos profissionais, e o curador é aquele que precisa ter o conhecimento de tudo, ele conhece um pouco de tudo e tudo de um pouco. O trabalho do curador e de sua equipe, para uma exposição de artes visuais, ele não cura apenas a exposição de um artista, mas ele pode deve curar uma exposição coletiva, onde vários artistas, e se quando é uma exposição de um artista, ela tem também recorte, ele pode fazer uma exposição de toda a trajetória artística do artista, né? Ou então fazer recorte de sua trajetória para falar sobre determinado assunto, de determinada questão, de determinado período do trabalho daquele artista, ou fazer um trabalho de curadoria coletiva, onde vai se trabalhar com vários artistas, que é muito mais difícil. Porém, é um trabalho desafiador e é interessante quando se trabalha com vários artistas. Quando se trabalha com vários artistas, você vai precisar criar diálogos entre o trabalho desses artistas, além do diálogo entre as obras. Uma obra de arte, quando ela está na parede do museu, na parede da galeria, ou de uma exposição de artes visuais, primeiro ela não está ali por acaso, foi feito todo um estudo para ela estar ali. Depois as obras, elas dialogam entre si, existe um diálogo, existe um texto de curadoria que faz sentido, a obra está ali e uma obra está no lado da outra. Quando nós vemos o porquê essa obra está aqui no lado deste trabalho deste artista e não na outra sala, é porque ela faz sentido, ela está dialogando ali. Porque a primeira tarefa do curador é buscar conceito, buscar diálogos, buscar questões que façam com que aquela exposição faça sentido, aquela mostra, aquela reunião de obras façam sentido. Então, numa exposição, ela é diferente de uma feira. Aí está aparecendo aí a imagem de uma galeria, né, os visitantes na galeria, e ao lado imagem de uma exposição em feira. Da feira, as obras não precisam dialogar, elas não precisam ter sentido uma do lado da outra, e muito menos se criar desenhos de design, criar designs, criar algum desenho que faça sentido para a proposta conceitual do curador. Na feira, o artista só precisa vender a sua obra e ela não precisa dar outra obra para fazer sentido. Ele vende cada obra de forma individual, porque o objetivo da feira é diferente do objetivo da exposição, que da exposição as obras precisam dialogar, elas têm um texto
um texto, um contexto, um conceito que faz com que elas façam sentido estarem ali juntas. Para falar sobre esse projeto de curadoria, é interessante a gente pensar que nas ações práticas de uma exposição de artes visuais, da montagem, da exposição de artes visuais, primeiro ela começa com o projeto de curadoria e o projeto expográfico. O projeto de curadoria é o projeto guarda-chuva, é o projeto maior. O projeto expográfico é o projeto que faz sentido, dialoga, tem a ver com o projeto de curadoria, mas ele é muito mais específico, é um projeto muito mais prático, né? Que é um projeto detalhado de todo o campo visual e da visualidade da exposição. Nós vamos apresentar neste tutorial um passo a passo para se montar uma exposição de artes visuais. O curador precisa primeiro pensar a exposição, precisa pensar o conceito da exposição. Para isso, para se pensar o conceito da exposição, ele vai pensar num tema, né? Ele vai trabalhar a partir de um tema. E, trabalhando esse tema, ele vai passar para o público visitante da exposição que ele está realizando, o que ele está se propondo com aquela exposição. O título da exposição vem a partir do conceito, do tema que ele está criando. Tendo o tema, que é o propósito, ele vai, a partir do momento que ele tem o tema, que ele já tem um propósito para fazer essa exposição, ele vai fazer a seleção das obras que vão estar expostas na exposição. Para ele fazer essa seleção, ele vai ter que entrar em contato com os artistas, né? Vai selecionar os artistas que trabalham dentro daquela proposta que ele está desenvolvendo. Ele vai buscar os artistas que trabalham dentro do recorte que ele fez, dentro do que ele se propõe a trabalhar. Então, ele vai selecionar os artistas, entrar em contato com os artistas. O curador é aquele que é o mediador e é aquele que está sempre em contato com os artistas. Ele tem a relação muito próxima, porque ele tem que estabelecer, é muito importante para o curador estabelecer esse diálogo muito próximo com os artistas. Ele vai buscar o local dessa exposição. Esse local também é importante, porque ele tem que estar relacionado com o tema, com o conceito que ele vai trabalhar, e também tem que ser um local bastante acessível. Depois que ele seleciona esse local, é importante ele selecionar seu público-alvo. O público-alvo é uma das coisas mais importantes, o público é uma das coisas, uma questão mais importante para o curador. Por quê? É o público que dá sentido à exposição. É o público que vai visitar, que vai dar sentido, que vai se relacionar com as obras. Então, ele precisa ter uma atenção especial para o público. Por isso, existem pesquisas ele vai selecionar qual é seu público, né? Qual é a faixa etária dos visitantes, do público, dos visitantes de sua exposição. Ele vai fazer pesquisa desse público, seus interesses, seu repertório artístico e cultural, os interesses, os seus hábitos, as suas necessidades. Trabalhar com necessidades, atender às necessidades especiais do seu público é fundamental e é lei. O curador ele tem que ter conhecimento de editais, de fomento, de leis de incentivo à arte, à cultura, para que ele possa captar recursos. Agora é hora de trabalhar com o projeto de expografia. Então, nós vamos falar aqui do projeto de expografia, catálogo e texto de curadoria. O projeto de expografia é o como expor, né? Ele já tem o que expor, agora ele vai trabalhar o como. O projeto expográfico é o projeto visual da exposição, onde ele vai trabalhar os fundamentos de uma curadoria e os fundamentos de um trabalho expográfico, porque a exposição ela tem todo um trabalho visual. E esse trabalho visual, para quê? Porque a exposição ela também é um trabalho educativo. A própria exposição já é um trabalho educativo, porque ela é todo um trabalho de pensar e o trabalho visual.
Então, porque uma obra está no lado da outra, além do discurso da relação conceitual entre aquelas obras, existe uma relação também visual, em termos de desenho, por exemplo, a altura que está as obras, que é onde elas precisam estar, sobre a linha do horizonte, né? Não pode, o público não pode levantar a cabeça e nem abaixar para ver a exposição, ela tem que estar sobre a linha dos olhos. O trabalho, o público não pode cansar com o pescoço para ele levantar para enxergar, ou então baixar, tem que estar sobre a linha dos olhos. Então, o desenho que se faz dos quadros enquanto tamanho, enquanto layout do quadro, isso aí tudo é pensado de uma forma a trabalhar uma boa visualidade, para ter uma estética, porque a exposição ela é todo um trabalho estético muito bem pensado, né? E isso aí tudo é o trabalho da expografia, designers curadores, aqueles que trabalham, pensam esse design que vai estar relacionado com o projeto maior, que é o projeto da curadoria. O catálogo da exposição, ele é uma publicação destinada ao visitante e às mídias, né? O catálogo da exposição, ele é uma publicação bem resumida, ele não é um texto grande, ele é uma publicação técnica, né, onde vai estar ali a reprodução de boa qualidade, isso aí é o fundamental para o catálogo, as imagens, a reprodução das obras, elas vão estar tem que estar em altíssima qualidade, muito boa qualidade, e vai estar ali inserido uma pequena bio do artista, sua trajetória artística, e informações sobre a obra, tamanho, a linguagem artística, o período, a data, os locais onde essa obra esteve exposta, as exposições que ela participou, se já foi para fora do Brasil ou não. E essas informações breves e técnicas, também no catálogo, ele tem todo uma forma de como se organizar um catálogo de exposição. A importância do catálogo, o catálogo é importante para o curador, né? O curador, onde ele vai, a partir do catálogo, ele mostra a importância do trabalho dele, né? O catálogo ele é pensado, planejado e muitas vezes feito pelo curador, ou então pela sua equipe, por uma equipe própria que trabalha com o catálogo, mas com o projeto do catálogo é de autoria, é de pensar, é de responsabilidade do curador. É importante o catálogo também para o artista, porque a partir do catálogo ele vai comprovar as exposições que ele realizou, ele vai comprovar o trabalho dele a partir do catálogo. É importante também, o catálogo é importante também para o público, porque com o catálogo a exposição, o visitante começa a ter o primeiro acesso do que vai entrar o que estará na exposição, que vai entrar na exposição, as obras, os artistas, pequenas informações sobre as obras e a exposição, e também, muitas vezes, até a localização da obra está lá, a localização da obra dentro do espaço expositivo está lá no catálogo. Nem toda exposição trabalha com catálogo, mas as grandes exposições, as exposições que têm renome, elas todas têm catálogo de exposição. O texto de curadoria. Atualmente, as exposições, elas não estão mais falando de tema, elas estão falando de texto de curadoria, porque não é apenas um tema, mas todas questões, né? Questões que dialogam, que estão relacionadas geralmente, às vezes a exposição tem uma temática bem poética, então aí o recorte dessa exposição acaba sendo um texto de curadoria. Mas, tradicionalmente, ainda se trabalha com o texto de curadoria, que está sempre
na entrada da exposição ou não, ou no meio, lá no meio da exposição. Esse texto de curadoria é o texto onde o curador vai apresenta o conceito de sua curadoria, onde ele apresenta a exposição, apresenta o seu trabalho, apresenta a sua questão poética. Muitas vezes o tema da exposição é um termo filosófico, um termo bem poético, uma citação de uma música, de uma poesia, de um livro. Então, esse texto, ele faz, o texto de curadoria, ele se relaciona, se imbrica, se interrelacionam com as obras, com a questão que o artista está trabalhando. Mas o trabalho do curador, como eu já falei, é um trabalho poético, de forma que, como ele vai realizar essa exposição, é uma identidade, é uma marca do curador. Então, não existe uma única forma de fazer uma exposição, de trabalhar uma exposição. Isso aí vai depender muito do curador. Qual é a sua marca, quais são as suas questões, como ele trabalha. Ele pode fazer um texto de curadoria onde ele vai falar das obras que estão ali expostas, se interrelacionando, fazendo um roteiro, onde o visitante vai viajar naquele mundo da imaginação, da compreensão das questões conceituais, imagéticas, visuais do curador, como ele desenvolveu aquele tema, aquele texto de curadoria. Então, ele faz uma viagem com o visitante a partir com esse texto de curadoria, porque ele é um texto narrativo. Ele pode estar na frente da exposição, na entrada, que eu quero dizer, ou lá pelo meio, ou mesmo não está, mas o percurso, a visualidade e as fichas técnicas, alguns textos que poderá ter a exposição, ele vai estar fazendo referência a essa narrativa que é o texto de curadoria, que é o que o curador está se propondo a apresentar a partir daquela exposição. A divulgação da exposição, ela é muito importante, e o curador precisa ter uma pessoa ou uma equipe que vai trabalhar a mídia da exposição, a divulgação dessa exposição, que é importante que sejam pessoas como jornalista cultural, que já tem experiência desse tipo de trabalho, e que ele vai estar compondo a equipe de curadoria, porque ele vai ter que conhecer tudo sobre, ele ou a equipe vai ter que conhecer tudo sobre a exposição para falar da exposição. Essa divulgação, ela é importante que seja maciça em todos os veículos de comunicação. Ele vai acionar, inclusive, críticos de arte, é importante, galeristas, e pessoas, pesquisadores, escolas, e é importante que se faça uma divulgação maciça, convites, né, para a imprensa. E é importante essa divulgação, porque é ela que vai determinar o sucesso da exposição ou não. A organização e montagem da exposição. Uma semana antes da exposição é um período razoável para se trabalhar a montagem da exposição. É onde vai entrar, de fato, o trabalho tipográfico. Aí a equipe de tipografia vai entrar em ação. Então, é no momento que vai se colocar em prática tudo que se planejou, é fazer na prática o que se planejou para as exposições. As grandes exposições trabalham com maquete, faz uma maquete do que vai se expor e depois se colocar tudo isso na prática. Ou se faz desenhos em 3D, né, onde o curador vai ter noção do todo da exposição e dos visitantes, fazendo o caminho, fazendo o passeio da exposição. Se faz isso virtualmente para que o curador tenha todo
uma visão do todo da exposição. A iluminação é fundamental na exposição, existem técnicos de iluminação, projetos de iluminação que se faz. Então, aquela luz que está direcionada a determinadas obras na exposição, ela foi pensada anteriormente. Tanto a iluminação do geral, quanto a iluminação direcionada, focada. É todo um projeto. Existem, por exemplo, uma obra que ela precisa de uma penumbra. Então, tudo isso é pensado pela equipe que trabalha com iluminação, pelos técnicos de iluminação. A maior quantidade de luz ou menor quantidade de luz, intensidade, desculpa, de luz, está dentro do projeto de iluminação. A cor da iluminação, se precisa de luz em tonalidade vermelha ou azul ou qualquer outra. Então, tudo isso é pensado e é colocado, é feito pela equipe que trabalha com a iluminação. E é um projeto que, Dispografia, está dentro do projeto Dispografia. Bem, agora nós já estamos com tudo pronto, está tudo montado, a exposição está montada. Para abrir essa exposição, é importante que o curador ele agende uma noite de abertura da exposição, uma noite de lançamento da exposição, com coquetel ou não de abertura da exposição. Algumas exposições não estão mais fazendo coquetel, mas algumas ainda fazem uma exposição com público mais restrito, se faz a exposição com coquetel de abertura. Para essa abertura da exposição, esse lançamento, essa noite de abertura da exposição, é importante que a imprensa, chamar a imprensa, que a imprensa esteja lá para divulgar essa abertura, porque é o cartão de visita, né, do início da exposição. Então, é muito importante um trabalho maciço com as mídias e é importante que a imprensa esteja presente nessa abertura. Muitos curadores, eles gostam de colocar apresentações na abertura, por exemplo, performance, mesmo uma performance no dia da abertura, coloca isso e divulga que vai haver a performance com um performer tal. Essa performance ela pode estar fazer parte da exposição, né, enquanto registro de performance já realizada em outros espaços, ou não chamar um performer que não está fazendo parte da exposição, mas que vai estar só na abertura. Outra questão importante se colocar é a questão do trabalho pedagógico, trabalho de extensão da exposição, né? Extensão cultural, das ações pedagógicas de extensão da exposição, que alguns curadores gostam de trabalhar, muitos curadores trabalham com projetos também educativos. Ele acontece em todo o processo da exposição. Esse trabalho pode aparecer ou não é obrigatório, mas muitos curadores gostam de trabalhar onde ele vai trabalhar com arte educadores ou pedagogos mesmo, com experiência em trabalhos educativos de exposição. Mas existem profissionais como arte educadores que têm uma formação para trabalho de exposição em museus, galerias e tudo mais, onde ele tem um projeto só para esse trabalho educativo de exposição, e muitos curadores pensam, né, e eles fazem fazem oficinas, instruem os arte educadores ou os pedagogos que vão fazer esse trabalho, instruem para fazer trabalhos de oficinas que vão estar relacionadas com a exposição, ou fazem trabalhos de reunião, trabalhos onde os artistas, ou cada dia com um artista, ou então vários artistas vão fazer reuniões, encontros com o público, onde os artistas vão falar dos seus trabalhos poéticos, da sua trajetória artística. E existem também palestras relacionadas às questões que aquela exposição está trazendo, palestra relacionada a determinadas obras.
Então, isso aí é feito, é um trabalho educativo que é feito no processo da exposição. Então, este é o nosso tutorial para este primeiro tutorial falando sobre sobre curadoria em exposições de artes visuais.